Segundo o IBGE, 24% da população brasileira tem alguma deficiência. São cerca de 43 milhões de pessoas. Com o objetivo de conferir dignidade a esta grande parcela da população, está em análise pelo Congresso o Estatuto do Deficiente. Para debater esse assunto, o Cidadania recebe o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor do projeto que cria o Estatuto, e Aires das Neves Júnior, membro da Comissão de Acessibilidade do Senado Federal. Muito obrigado pela presença, senador. Aires, muito obrigado. Obrigado, Carlos. Senador, de que trata o Estatuto basicamente? Olha, Sati e Aires, primeiro, a alegria de estar aqui no debate de um tema que é tão caro a toda a população brasileira, né? Eu sou autor de diversos estatutos e de políticas no campo das discriminações, enfim, salário mínimo, e nós falamos aqui da previdência, aposentado, pensionista e direito dos trabalhadores. Mas por que eu falo isso? Esse é o tema que mais mexe com as nossas emoções, né? São pessoas de fato especiais, pessoas que têm uma grandeza e uma energia enorme e que, no longo da vida, ou quando nasceram mesmo, têm algum tipo de deficiência. O Estatuto, você lembrou aqui, envolve, olhem bem, mais ou menos 43, 44 milhões de pessoas. Não é 43 mil pessoas, é milhões de pessoas. Então, ao mesmo tempo que nós temos estatutos em outras áreas, criança e adolescente, igualdade racial, idoso, nós tínhamos que trabalhar com uma peça que reunisse o que há de melhor em matéria de legislação. Pegamos decretos, pegamos portarias, pegamos leis, olhamos para outros países e fomos construindo o Estatuto. É bom eu lembrar que quando eu apresentei o Estatuto, eu acho que não tinha 80 artigos ou 60. 60 artigos. 60, né? Isso. Em torno de 60 artigos. Hoje ele está com quase... 280 e poucos. Isso, quase 300 artigos. O Aires fala com toda a propriedade, porque ele foi um dos relatores, eu diria. Porque o relator, permite que eu vou explicar, o relator é o senador Flávio Arnes, e ele assessorava diretamente o senador Flávio Arnes, um grande senador da República, um grande deputado, foi deputado comigo também, e hoje é vice-governador do estado do Paraná, né? E o Flávio tem uma sensibilidade enorme para esse tema. Fizemos, eu diria, não vou dizer milhares, mas no mínimo centenas de reuniões, audiências públicas, e tratamos dos interesses da pessoa com deficiência em todas as áreas. Educação, saúde, habitação, acessibilidade, trabalho. Enfim, não deixamos nada fora, nada. Ensino técnico, as cotas. A questão também que nós colocamos no Estatuto do Idoso, que garante que a pessoa que tiver dificuldade financeira comprovadamente, ela terá direito a receber um salário mínimo. Porque mesmo no Estatuto do Idoso, no primeiro momento, estava a lei anterior ao Estatuto dizendo que só quando a renda per capita da família não ultrapassasse a 1/4 do salário mínimo. Para a pessoa com deficiência, até hoje é isso. Ainda. Então, no Estatuto, nós mudamos isso. Quando você comprovar efetivamente que não tem como se manter, você terá direito também a receber esse salário mínimo. No idoso, cerca de 5 milhões de pessoas passaram a receber o salário mínimo a partir do Estatuto. Nós queremos também que no Estatuto da Pessoa com Deficiência se olhe com a mesma grandeza. E me permita, antes de eu passar a palavra para o Aires e para você, Sete, dizer que eu mesmo não entendo como é que a Câmara não aprovou esse projeto até hoje. Já fazem coisa de 6 anos que está na Câmara. Primeiro né? falavam, não, mas depende da Convenção Internacional. Fomos atrás, o Aires, o Flávio Arnes, trabalharam muito, veio a Convenção, fizemos audiência em todas as comissões que mandaram. Aprovamos a Convenção Internacional. Depois disseram, bom, tem que adaptar o Estatuto à Convenção. Adaptamos. Foi adaptado. Depois disseram que tinha que fazer 5 reuniões regionais. Alguém disse. Fomos para 5 regionais no país. Realizamos as 5 reuniões regionais. Aí o projeto ficou pronto para ser votado, continua não sendo votado. Eu não consigo ver que força oculta é essa que não permite que um tema tão, eu diria, gracioso, generoso, tão prazeroso, eu diria, para a gente votar, né? Como eu digo, fazer o bem não interessando a quem, isso faz bem a você. Que quem faz o bem não interessando a quem é o grande beneficiado. Porque a energia que ilumina as nossas almas e coração é da melhor. Ô, Aires, o senador colocou que no Estatuto, os seus quase 300 artigos, estão contempladas as questões de saúde, trabalho, educação.
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Acessibilidade. E também falasse um pouco sobre a convenção que o senador também, a qual o senador se referiu. Que convenção é essa e como é que ela foi inserida, digamos, na nossa marco legal no Brasil? Sem dúvida, Carlos. De fato, o Estatuto é uma legislação muito moderna e abrangente. Na verdade, a legislação brasileira ela já é bastante completa nesse aspecto. Ocorre que muita coisa está em decretos, né? E como diz nossa Constituição, o Brasil é um Estado de direito e ninguém é obrigado a nada senão em virtude da lei. Então, se não está na lei, enfim, muitas vezes as pessoas deixam de atender. Então, o Estatuto trouxe para dentro do corpo da lei o decreto da acessibilidade, por exemplo, e outras normativas mais que há. E ele também visa atender a uma série de dificuldades que hoje acontecem. Por exemplo, a questão da invalidez para o trabalho. Esse termo invalidez é um termo ruim, não é um termo bom. Contudo, é um dispositivo de proteção social muito forte e necessário, né? Vou lhes dar uma ideia. Hoje em dia, o exercício das profissões está vinculado à formação superior. Então, a pessoa com deficiência que conquista uma formação superior, automaticamente ela perde o direito à pensão por morte de pai e mãe. Você está entendendo? Então, o Estatuto também visa atender a isso daí. A questão do profissional que sofre um acidente de trabalho, torna-se uma pessoa com deficiência e quer retornar ao mercado formal, por exemplo, sem correr o risco de perder a sua aposentadoria. O Estatuto também, ele atua nessa área. Abraça isso daí. A questão do benefício de prestação continuada. Tem uma série de dispositivos consolidados ali. Senador, o senhor falou que está na Câmara há 6 anos. O que é possível o Senado, o senhor, como, digamos, uma liderança nessa área trabalhista, nessa área dos excluídos, o que se pode fazer para que a Câmara... Qual é a negociação política que pode, digamos, acelerar a votação? Nós já trabalhamos nesse sentido. O que a gente fez nos últimos tempos? Fizemos uma parceria com a ministra de Direitos Humanos da Presidência da República, a ministra Maria do Rosário. Porque eu sou da base do governo, mas eu tenho entendimento também. Aqui, o governo querendo vota. Aqui ninguém me diga que essa ou aquela matéria não é votada. Não vota se o governo não der o sinal verde. Eu sou da base. Nós temos ampla maioria na Câmara e no Senado. O senhor suspeita que o governo não está muito interessado? Eu diria que o governo... Não é que o governo não esteja interessado. O governo não está ainda seguro de que efetivamente o texto está completo ainda, né? E por isso nós fizemos essa parceria com a ministra Maria do Rosário e ela montou uma comissão especial com representantes da sociedade que estão... Aquele juiz que é cego, doutor, tu lembra? Ricardo Tadeu. Doutor Ricardo Tadeu, inclusive, é um especialista na matéria. Eu tenho conversado muito com ele. Ele está o primeiro lá. Juiz cego brasileiro. Primeiro juiz cego brasileiro. Por isso que eu fiz questão de lembrar o nome dele. Você me ajudou, né? Ele está nessa comissão especial. Está também o Luciano, do meu gabinete, que também é cego. E eles estão estudando detalhadamente o tema na busca de uma solução. Pronto, chegou aqui. Enfim, chegou aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu já mostro aqui porque esconde um pouco a minha barriguinha, que eu tenho que fazer um regime, viu? Isso aqui é o ar e é o vivo, então vale. O senhor viu que a TV ela é implacável, né? Ela é implacável e fala a verdade. Mas o que eu estou dizendo aqui? Então, a Maria do Rosário, ela fez uma comissão de alto nível, que eles estão estudando detalhadamente cada artigo do Estatuto. Eu acredito que, no mais tardar, o ano que vem, a gente vota essa matéria. Eu gostaria muito, nós temos a data de 21 de setembro, que é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Uma lei que surgiu de minha autoria, mas surgiu no debate do Estatuto. Quando nós estávamos discutindo o Estatuto, alguém propôs, e foram as pessoas com deficiência, mas pai, por que tu não apresenta um projeto que corra paralelo para votar mais rápido, para transformar o dia 21 de setembro, que tem uma simbologia, vocês vão ver que aqui que as flores são de diversos tipos, diversas cores, demonstrando que a natureza respeita as diferenças. Então tem uma simbologia de 21 de setembro. Então o meu sonho, eu que já estou com 62, né? Já estou usando o Estatuto do Idoso, é de ver, quem sabe, depois de todo esse estudo, porque vai para a Câmara deve fazer alguma alteração, deve voltar novamente para o Senado. Eu tenho esperança que, no mais tardar,
até 21 de setembro do ano que vem, a gente veja o Estatuto aprovado e promulgado e, quem sabe, festejado para o dia 21 de setembro. Eu te confesso, Sete e Aires, que eu recebo muita correspondência no meu gabinete, mas principalmente de duas áreas. Aposentados, que não tem a política de valorização do benefício, o fim do fator previdenciário, naturalmente, que esse eu espero que a Câmara aprove ainda esse ano, e o outro é o Estatuto. As pessoas dizem, mas Paim, por que só não aprova o nosso? Eu, às vezes, tenho que dizer, eu também não sei por quê, mas está na Câmara. Aí eu peço a eles que, pelas redes sociais, façam a pressão devida. Mas a última vez eu fiz um discurso nesse sentido, meio cobrando, e daí eu recebi permita que eu diga, um puxão de orelha. Puxão de orelha. Paim, mas tu concordou com a comissão especial que nós íamos montar aqui para aprofundar detalhadamente o Estatuto? Concordei, mas eu não posso deixar de falar do tema. Está no meu sangue, está na minha alma. Então eu tenho que falar no sentido de deixar sempre o estado de alerta. Está lá a comissão trabalhando. Mas é bom que a comissão, dentro do possível, eu sei que eles estão vendo o programa, dentro do possível, acelere para que a gente, em 2013 para mim é o ano da sorte, não é do azar, eu sou fã do 13. Do 13. Do 13, né? Que 2013 seja o ano da aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Ed, você está com a Constituição na mão aí, e nós falamos brevemente da questão da Convenção Internacional. Me fala dos direitos que estão assegurados na Constituição. Isso. E de que se trata a Convenção Internacional? A Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela foi acolhida no ordenamento jurídico brasileiro como equivalência de emenda à Constituição. Porque aqui diz que os tratados internacionais na área de direitos humanos que tiverem aprovação em rito de emenda constitucional têm essa equivalência. Então, ela foi trazida para cá, ao Senado, foi aprovada em 2 turnos na Câmara, 3/5 de votação de quórum, no Senado na mesma situação, e em 2008 ela foi promulgada como emenda à Constituição. Ela é um conjunto muito amplo de dispositivos. Você imagine, é um tratado internacional para valer para o mundo inteiro. Então não pode entrar nas especificidades de legislações nacionais. Eu digo sempre, você veja, a questão da mulher num país árabe, por exemplo, é uma questão delicada. Imagine a mulher com deficiência num país árabe, né? É uma realidade bem distinta da nossa. Então foi um texto bastante amplo que conseguiu essa concatenação. Um dos desafios que eu vejo, até para as pessoas que estão fazendo esse trabalho com o Estatuto, é definir quem é e quem não é pessoa com deficiência hoje em dia. Como é que você responde essa pergunta? Pois é, a Convenção da ONU traz uma solução bastante interessante para isso. Ela transfere a deficiência para o meio. É a sociedade que tem a deficiência. Por exemplo, eu tive paralisia infantil, mas se eu tiver acesso à educação, se eu tiver bons serviços sociais, se eu tiver acessibilidade, eu posso ter um trânsito como qualquer outra pessoa sem deficiência. Isso me torna igual a ela. Então não é comigo, e sim com os meios de que se dispõe, não é verdade? Tem uma frase que diz o movimento, correto, né? Quem é deficiente é a sociedade, não o deficiente. Exato. Que a sociedade, na sua deficiência, ela não consegue entender as dificuldades do deficiente. Se ela entendesse, ela abria espaço e dava oportunidades para eles mostrarem toda a sua capacidade, como você mostra. Você foi e é um assessor brilhante desse trabalho. Sem o Aires não tinha esse trabalho. Eu e o Flávio Aires cumprimos nossa parte, mas muito mais no campo político. Até o Flávio Aires, como tem um filho, né? Sim, o Oswaldo, filho do senador. Ele conhece no dia a dia, mas o Aires, como ninguém, nos assessorou e discutia com os... Porque não pensa que é fácil a discussão com as pessoas com deficiência. Não. É uma discussão, eu diria, de um alto nível. De um alto nível. Eu me lembro que um dia, meio que brincando, eu digo, mas eu estou chateado. Eu estava com um grupo de pessoas com deficiência discutindo o Estatuto. Porque essa coisa não vai e tal. E eu acabei usando uma expressão inadequada, rapaz. Digo, lá no Sul, quando a coisa não vai, a gente dá um jeito e vai para cima e resolve na bala. No outro dia eu recebi um artigo, rapaz, muito bem escrito, mas muito bem escrito. Me chamando a atenção, mas com uma elegância muito grande. Senador, o senhor usou a expressão, nós sabemos com uma forma de querer dizer que tinha que aprovar rapidamente, mas com nós é no argumento, nos dados, nos números.
Nunca mais usei esse termo e recuei e fiquei numa linha, claro, de convencimento. Mas eu usei com força de expressão. Sim, como uma coisa... Ô, Aires, eu... Apenas concluindo esse raciocínio, Sete, por que é assim? Os grupos representativos das pessoas com deficiência são muito politizados. São mesmo. Porque são grupos que têm um histórico muito grande de discriminação e de desvalorização. Compreende? Então, são pessoas que têm muita vontade, muita sede de cidadania. Então, são pessoas aguerridas mesmo, né? E eles são preparados, qualificados. E nesse processo de entendimento de que o senador falou, muitas pessoas com deficiência extremamente qualificadas, o próprio doutor Ricardo Tadeu, que ele menciona, esteve na ONU, participou da elaboração da convenção e aqui no Brasil tem sido um guerreiro ao nosso lado. Eu quero dizer, me permita, que eu aprendi muito com eles, mas muito mesmo, sobre o tema e até a minha conduta em outras áreas. Sim. A partir do debate que eu fiz junto com o Flávio e com o Arnes, com esses grupos organizados. Muito preparados. Eles chegam a dizer o seguinte, senador, e como você já disse aqui, nós temos, as leis estão aí, são leis apropriadas, mais a convenção. Claro que nós não somos contra o estatuto, mas queremos discutir vírgula por vírgula. E isso é bom, né? É bom. Vamos tentar torcer para que a gente vá avançando nas vírgulas e o conteúdo passe. Pois é, Aires, nas estatísticas do IBGE, além dessa que eu citei na abertura, dos 43 milhões de pessoas com deficiência, há dúvidas sobre esse número, né? Sim. Porque são autodeclarações. E são números muito elevados. Muito elevados, né? Mas, de qualquer forma, eu vi duas coisas nos dados do IBGE que me chamaram a atenção. A primeira... eu queria alguma explicação sua. A primeira é de que o Nordeste é a região que tem mais pessoas com deficiência. E o segundo dado é que a maior parte das pessoas com deficiência vem de problemas no trânsito. Eu tinha conversado aqui já há algum tempo atrás com a doutora Vera Mendes, do Ministério da Saúde, que trata exatamente dessa área, e ela já tinha me falado isso. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esses dois dados, quer dizer, o Nordeste como a área mais afetada e a mistura de deficiência visual com o acidente de trânsito, que produz, digamos, pessoas com deficiência, né? O que acontece, Sete, a distribuição das pessoas com deficiência pelo Brasil acompanha a desigualdade social. Se você pegar os estados onde haja maior desigualdade social, você vai ter ali pessoas mais pobres, você vai ter ali maior quantidade de pessoas com deficiência, pelas mais diversas razões. O IBGE diz também que as classes sociais mais inferiores são aquelas em que há grande quantidade de pessoas com deficiência, porque para essas pessoas têm muita dificuldade de reabilitação, de inserção no mercado de trabalho. Eu vou lhe dar um exemplo próprio, eu diria, não é? Eu tive paralisia infantil, sou cadeirante. Há pessoas com deficiência física menos severas do que as minhas e que são pessoas incapazes para o trabalho, porque elas não tiveram as condições que eu tive. Entendeu? Me permita só com dados de contribuição do número de pessoas com deficiência. No Brasil, tem muito a ver também com a questão dos agrotóxicos. Mesmo? Agrotóxicos? Muito a ver. Porque como... Só que é de uma região agrícola, né? Não, porque numa visão de país também, né? Calcule... eles botando aqueles produtos químicos nas lavouras, os trabalhadores ali cumprindo o seu horário de trabalho e muitos respirando isso durante anos e anos e anos. Acaba a mulher ficando naturalmente grávida e o filho tendo problemas. Tudo isso são coisas que a gente viu nos debates que participamos, que tem que haver um cuidado muito especial também nessa área. E voltando um pouco mais no tempo, até a miséria absoluta, né? Nós tínhamos no Brasil mais de 60 milhões de pessoas na miséria absoluta. Graças a Deus, hoje resumimos para em torno de... O último dado que eu percebi está em torno de 8 milhões de pessoas na miséria absoluta. Então, isso tudo contribuiu, não só isso, né? Cada realidade é uma realidade, contribuiu para termos um número tão grande, né? De hoje ainda temos 43 milhões de pessoas com deficiência.
Então, em localidades onde há mais justiça social, mais progresso à disposição das pessoas, a tendência é que se reduza a incidência da deficiência. Outra indagação que você fez acerca do trânsito, né? A violência urbana hoje no Brasil, especialmente o trânsito, é, quem sabe, a principal fonte de deficiência externa que há, não é? E é uma causa que democratizou o acesso à deficiência. É até esdrúxulo dizer assim, não é? Porque tanto ricos como pobres estão expostos aos problemas do trânsito. Sem dúvida. Parece que o dado é o segundo país do mundo que mais morre pessoas em acidente de trânsito. E um outro dado também importante, que esse de um fiscal do Ministério do Trabalho também me mostrou, que se você olhar proporcionalmente, nós somos o país número 1 em acidente do trabalho também, que acaba também contribuindo para aumentar o número de pessoas com deficiência, nas mais variadas áreas, mas principalmente na construção civil. O que se pode fazer, senador? O que o parlamento pode fazer? Aí, nesse caso dos acidentes, eu fiz 2, 3 audiências públicas nesse sentido, que contribuem para as pessoas ficarem com deficiências. Campanhas educativas, o convencimento do empresariado, o nível de consciência do trabalhador, que ele tem que se negar a operar em áreas que sejam consideradas de alto risco, ou de pequeno risco, ou de médio risco. É preciso envolver toda a sociedade, é preciso que o movimento sindical também cumpra cada vez mais a sua parte e que a gente tenha, aqui fica uma reivindicação, mais fiscais do trabalho. Se compararmos, que num dado que eu recebi recentemente, há 10, 15, 20 anos atrás, o número de empresas mais do que quadruplicaram e o número de fiscais diminuíram 4 vezes. Deu para entender? As empresas mais que quadruplicaram e o número de fiscais, digamos que tinha 1.000, baixou para 300. Aí não dá. Como é que vai se fiscalizar? Como é que você vai não permitir que as doenças e os acidentes, porque as doenças de trabalho são originárias também das condições de trabalho, que as doenças no trabalho e os acidentes de trabalho continuem a se multiplicar se você não tem sequer fiscais para atender minimamente as áreas onde os trabalhadores estão empregados. Mais um tema que surpreende a gente, né? Quer dizer, é preciso... tanto a questão da fiscalização quanto a produção, digamos, entre aspas, claro. de E aí entra a questão dos agrotóxicos também, que é preciso ter uma fiscalização. Aqueles trabalhadores que estão lá no meio das plantações e que são usados, eles estão com equipamento de proteção? Eles estão afastados na hora que o avião joga lá as pesticidas, sei lá, inseticida, os produtos que, em tese, vão para matar... as pragas, né? Pragas, enfim, que estão atingindo a produção. Muitos usam até os vasilhames do veneno como para reservatório de água. Para tomar água depois. Então, tudo isso é para ver que é um mundo complexo que acaba dando esse número. Vai ver que o número é assustador. 43, eu estou repetindo o número a terceira vez já. Olha, nós somos 200 milhões e dizer que 43 milhões, praticamente um quarto da população tem algum tipo de deficiência. Aires, de que trata a Comissão de Acessibilidade do Senado, para a gente finalizar essa entrevista? Pois não. É um grupo administrativo montado aqui na casa que cuida das questões de acessibilidade urbana, predial aqui do Senado, né? Já que o Senado produz leis que determinam a acessibilidade, é importante que aqui também haja. Então, esse grupo vê essa questão no mobiliário urbano, os prédios que fazem parte do nosso complexo. O Senado é uma casa muito visitada, existe turismo cívico, né? E também é uma casa onde há tombamento patrimonial, não se pode fazer qualquer intervenção de engenharia ou de arquitetura. A gente deve fazer uma crítica à arquitetura de Lúcio Costa, de Oscar Niemeyer, né? Que não previu essa questão da acessibilidade. Talvez na década de 60 não se imaginasse que a pessoa com deficiência saísse de casa e fosse, enfim. Então, nós temos aqui muitas áreas que são tombadas, como é o plenário do Senado. Então, as intervenções são muito específicas naqueles locais. Outro mérito que nós temos é o apoio político também aos parlamentares, porque todos nós lidamos com assessoramento político na casa. Nesse sentido, nós fazemos os subsídios, levamos as demandas, somos sempre prontamente atendidos. Este ano, por exemplo, houve aquela discussão que a nossa comissão participou sobre a questão da mobilidade urbana, o trânsito nas cidades, o que se espera nas cidades brasileiras em relação à circulação. Nós estivemos lá, enfim. Nós temos essa atuação bastante
bastante marcante junto aos parlamentares. Mas o trabalho mesmo do grupo é a questão interna administrativa, como receber, até porque a legislação nos obriga. Como órgão público, que o Senado é, como outro qualquer, tem que ter a acessibilidade, não apenas rampas, ladeiras e tudo mais, mas também atendimento prioritário, acesso à informação. E é uma coisa que vai a um mérito bastante amplo. Por exemplo, é um desafio para nós aumentar a quantidade de empregos que são destinados às pessoas com deficiência. Porque a rampa é importante, o corrimão é importante, o elevador é importante, mas o emprego, o acesso à educação, ao livro em braille, por exemplo, não é? Como que a criança cega vai ser alguém na vida se ela não tem o livro em braille para ser alfabetizada? Apenas o audiolivro não ensina a grafia das palavras, se é C cedilha, se é SS, você entendeu? Então, todos esses subsídios nós levamos aos nossos senadores, que são muito receptivos a isso. Ok. Queria agradecer, então, ao senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ao Aires das Neves Júnior, que é membro... Permita só uma frasezinha para concluir. Pois não, senador. Se nós tivermos oportunidade de uma hora, vamos fazer um programa sobre a situação de Santo Amaro, na Bahia, né? Da maior gravidade, o que é que fizeram lá, metade da população contaminada por chumbo, a fábrica fechou, voltou para a França... E o povo lá sem braço, sem perna, vai ter um seminário internacional no Rio. Mas eu só deixo o gancho para a gente fazer. É a terra da dona Canoa, se eu não me engano, que é a mãe do Caetano Veloso, né? Ela, inclusive, é uma lutadora por essa causa. E outra coisinha ainda, me permita que eu diga, as cotas, pessoal, das pessoas com deficiência junto ao empresariado. É fundamental que o empresariado cumpra a política de cotas. Não dá só para dizer que o deficiente não está preparado para aquela função. Eu, recentemente, estive numa grande empresa que eles fizeram o seguinte, contrataram as pessoas com deficiência, formaram elas estão dando um trabalho excelente. Isso que o senador falou é responsabilidade social. A pessoa que chega na porta da empresa escolarizada, ela deve ser posta para dentro e capacitada dentro das práticas profissionais daquela empresa. Para isso há o Sistema S, há uma série de outras estruturas. Muito não bem. Dá só para dizer que não. Pode ver que o tema é tão bom que nós temos... Você quer terminar e a gente não está deixando. Precisamos de mais um programa sobre o tema que realmente é amplo e complexo. Então, Aires, mais uma vez, agradecemos a sua presença e agradecemos também a audiência que você nos dá. Lembrando que se você tiver alguma observação, alguma crítica, alguma sugestão sobre este ou outros programas da TV Senado, você pode acessar a nossa página na internet, que é www.senado.gov.br/TV, ou então acessar o nosso Alô Senado pelo telefone 0800 61 2211. Para encerrar, queria deixar também para os telespectadores o e-mail do Aires, porque ele está disponível para responder a questões ligadas a essa área, né? Está na tela. Mais uma vez agradecemos. Obrigado. Até o próximo programa Cidadania.